Olha, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais falar em Donald Trump. Me deu um déjà vu horrível da época que todos os dias tinha alguma polêmica envolvendo Jair Bolsonaro. A questão principal é que o inelegível era presidente, gostemos ou não. Vocês se lembram de como era cansativo? Não tinha um dia de paz, não tinha um domingo de descanso. Até de madrugada, aquele ceboso resolvia fazer live pra mentir. O único assunto em qualquer roda de conversa era sempre o presidente, os seus ministros, sobre os deputados bolsonaristas e a baderna na qual eles tinham transformado o Brasil. Todo dia. Foi um alívio quando ele saiu da presidência, o que não significa que a gente não fala mais sobre ele. Mas, gente, sério, deixou de ser o tema principal na vida de todo mundo. Hoje, dá para encontrar os amigos, conhecidos e não tocar nesse assunto. O problema é que outro tema tem sido recorrente no noticiário e também nas rodas de conversa. Trump. A gente voltou a viver num clima de incerteza em relação a várias questões por causa de um sujeito que faz bronzeamento artificial. Pois é, mas ele tem a capacidade também de tacar fogo no mundo. Pior, não dá para saber se o que ele diz hoje vai valer amanhã. Os desdobramentos de todas essas políticas que estão sendo implementadas não podem ser calculados porque ele pode mudar de ideia. Eu brinquei dia desses que o gerente enlouqueceu, mas eu acho que é muito pior. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Antes da gente começar esse bate-papo aqui para falar disso, se você está chegando por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa o seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Não é novidade que as indas e vindas do Trump nas decisões políticas mostram que ele tem um jeito bem imprevisível, para dizer o mínimo, né? Mas muito estratégico também. Ele muda de ideia o tempo todo, principalmente quando percebe que uma decisão pode pegar mal com o público, atrapalhar a sua imagem ou afetar a sua base de apoiadores. E isso não quer dizer que ele é indeciso. Ele faz isso de propósito para testar até onde pode ir e continuar sendo o centro das atenções. Vaidade, gente. Uma coisa que fica bem clara é que ele tenta o tempo todo controlar a narrativa. Quando ele volta atrás em alguma fala polêmica ou alguma decisão, geralmente não é porque ele se arrependeu, é porque ele quer manter aquela imagem de quem enfrenta o sistema e age por conta própria. Tem também um lado tático nisso tudo. O Trump testa o ambiente político e jurídico o tempo todo. Ele lança uma ideia mais radical, uma medida, vê a reação, dá um passo atrás se precisar e depois ele volta com uma versão ajustada ali. Foi assim no governo passado com várias pautas, como a saúde, lembra da pandemia? Imigração, meio ambiente, e até algumas vezes que ele respondeu a todos aqueles processos que agora ele já não me enfrenta. Parece bagunça, mas na real tem uma lógica. É a estratégia dele de ficar sempre em confronto com as instituições, até chegar o dia que ele não vai mais precisar ficar em confronto nenhum, porque as instituições, vão estar tudo no bolso dele. No fim das contas, essas reviravoltas mostram como o Trump virou quase... Ele é um personagem dele mesmo. Ele atua muito mais como um showman da política do que como um político tradicional. Isso todo mundo sabe. O foco dele parece ser o espetáculo, a repercussão, o embate, muito mais de tudo isso do que, de fato, estabilidade e diálogo. E isso diz muito sobre o tipo de política que a gente tem visto crescer no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Uma política feita mais de narrativas e conflitos do que de consenso e construção coletiva. Essa montanha russa de decisões e falas do Trump acaba mexendo, claro, com os americanos. Eu acho que não tinha visto desse jeito. Eu olho para eles agora e penso que eles estão passando pela mesma coisa que a gente passou nos últimos 4 anos de Jair Bolsonaro. Um cansaço mental, insegurança, raiva e a dúvida de que as instituições vão funcionar. Funcionaram para nós,
mas eu não sei se vão funcionar nos Estados Unidos. Pelo menos esse agora é de 2025. Fica difícil saber o que esperar quando o líder do país muda de ideia o tempo todo ou toma decisões polêmicas, autoritárias, reacionárias. Ao mesmo tempo, tem uma galera que se sente, claro, representada por ele justamente por esse jeito agressivo que não segue as regras tradicionais da política. A gente viveu isso aqui. Isso divide ainda mais o país, mais ainda do que já estava, e piora esse clima do nós contra eles. Meu Deus do céu, tá tudo que acontece lá, acontece aqui, acontece lá. Que cansativo. O Brasil tá dividido, mas a gente agora, pelo menos, não vive mais isso 24 horas por dia. Muitos eleitores do Bolsonaro são contra a anistia do 8 de janeiro, por exemplo. Muitos que votaram nele acham que ele deve ser preso. Como aqui no Brasil, esse estilo turbulento do Trump afeta também como os americanos se enxergam enquanto sociedade. Esse discurso agressivo, as provocações, essa polarização constante reforçam preconceitos, criam tensões raciais, culturais e atrapalham o diálogo entre tantos grupos diferentes, né? A gente está vendo isso lá. Tem muita gente que sente que perdeu espaço ou voz nesse cenário. Claro que perdeu. Enquanto outros se sentem mais autorizados a dizer e fazer coisas que antes eram consideradas inaceitáveis, e são inaceitáveis. O debate público, que já não era fácil, perdeu completamente o filtro. E olha, para quem está fora dos Estados Unidos, a gente, por exemplo, essa instabilidade, claro que preocupa. Os Estados Unidos são uma das maiores potências do planeta. O que acontece lá tem impacto direto em outros países, inclusive no Brasil. E não é só na economia, não é só na política, nas relações internacionais. É na nossa vida, no nosso comportamento, é como as pessoas enxergam o mundo, como veem o mundo. É toda uma gama de preconceitos que estavam sendo combatidos e que agora estão ficando em segundo plano. Então, quando o clima interno lá está tenso ou imprevisível, isso gera, claro, um efeito dominó, que mexe com as bolsas de valores, os acordos diplomáticos, decisões ambientais, políticas públicas, que parece que perderam completamente a importância nos Estados Unidos. E tem ainda o lado do exemplo, claro. Muitos líderes em outros países acabam se inspirando nesse jeito Trump de fazer política. Mais barulhento, mais agressivo, mais voltado para o espetáculo. Isso, claro, pode incentivar um estilo de liderança muito mais autoritário, menos preocupado com o diálogo e com a democracia. No fim, a influência do Trump vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. E o que começa como uma jogada política interna pode facilmente virar um efeito cascata em várias partes do mundo. A gente ainda não está sentindo os efeitos disso. O que a gente está vendo é a confirmação de tudo que se temia, e talvez até mais. Trump voltou com uma sede de revanche e está colocando em prática medidas que mostram exatamente isso. Tarifaço contra, enfim, países que eram parceiros, já começou a bagunçar comércio global, deportações em massa, reacenderam um pânico entre imigrantes, esse desmonte de políticas sociais que virou, parece que, prioridade. Não tem mais aquela fase de adaptação ou de cautela institucional. É Trump com a caneta na mão e o mesmo espírito de confronto, só que agora muito mais livre das amarras políticas que o limitavam lá naquele primeiro mandato. O impacto disso tudo está sendo sentido no mundo todo. O protecionismo extremo está gerando tensão nos mercados internacionais, os líderes populistas se sentem, claro, validados e o clima político global ficou muito mais ríspido. A volta do Trump não representa só um retorno daquelas ideias conservadoras, estou falando de lá, né? É a instalação de uma nova ordem onde o conflito vale muito mais que o consenso e a força bruta substitui a diplomacia. O que podemos esperar daqui para frente? Um mundo mais instável, menos cooperativo e ainda muito mais dividido. E infelizmente essa já não é mais uma previsão, é o que a gente está vivendo. O que a gente ainda não sabe é como é que isso vai terminar. Você está usando o IA errado. E o pior é que nem sabe disso, mas olha, não é sua culpa. A maioria das pessoas usa inteligência artificial apenas de forma rasa.
e perde tempo, ideias, perde oportunidades. É por isso que a gente criou o curso IA Novos Modos de Usar. Esse não é mais um curso genérico sobre inteligência artificial não, tá? Aqui você aprende a usar IA para resolver problemas reais, como organizar ideias e expandir a sua capacidade de escrita criativa, seja para um livro ou para uma dissertação de mestrado. Utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional. Fazer uma apresentação matadora com slides corporativos, otimizar o seu fluxo de trabalho, aprimorar os seus prompts e escolher a ferramenta que faça exatamente o que você precisa. Esse curso já é um sucesso de vendas e acaba de entrar no acervo do meio. Uma oportunidade imperdível para você que já é premium fazer o upgrade e ter acesso a essa grade completa de cursos sobre política, história e tecnologia. E se você ainda não assina, olha, essa é a hora. Quem aprende a usar IA como deve não só economiza tempo, mas vira referência. Topa ser essa pessoa?